Infelizmente é uma notícia triste. Sem remédios, algumas cidades do estado de São Paulo começam a fechar leitos. A escassez de medicamentos para entubar pacientes da Covid-19 começa a causar o fechamento de leitos de terapia intensiva. Então a gente estava com dificuldade em encontrar leitos de UTI. Hoje nós estamos com dificuldade de mantê-los abertos por falta de remédios. Em São Paulo, ao menos 2 cidades estão transferindo pacientes que precisam de intubação, embora tenha à disposição equipe, camas e equipamentos disponíveis para a UTI, mas faltam os remédios. Com a falta de internações, a maioria dos estados tem registrado fila por leitos de terapia intensiva. Nas redes públicas paulistas, por exemplo, a espera pode passar de 1 semana e parte dos pacientes morrem à espera de transferência. Então a gente está acompanhando aí, muitas vidas estão se perdendo aguardando leito de UTI. Agora, para piorar, não tem remédios para manter leito de UTI aberto. Em São Sebastião, litoral norte, a UTI respiratória está com 8 entubados, mas tem capacidade para 20. Há cerca de 10 dias, todos novos pacientes que precisavam do procedimento é imediatamente inserido na Central de Regulação Estadual de Leitos para ser transferido para São José dos Campos ou Caraguatatuba, que são os hospitais de referências ali daquela região. Estamos já há 1 mês alertando para a falta e a baixa dos estoques, diz o prefeito Felipe Augusto. Faltam sedativos no mercado, os estoques foram baixados e chegamos ao nível de colapso quando não tem. Ele comenta ter recebido uma carguinha de medicamento suficiente para manter só os pacientes já entubados por cerca de 5 dias e fazer o procedimento nos que chegaram enquanto aguardavam a transferência. Se houvesse o kit intubação, a cidade poderia até mesmo receber pessoas de outros municípios, já que há filas de espera por UTI no estado todo. Estão sendo transferidos neste momento em estado crítico ou grave, já entubados. Estamos com capacidade de 80% na UTI, mas não vai chegar a 100% porque não tem insumo. Não colapsamos por falta de vaga, falta de atendimento, mas por falta de insumo, destaca ele. Escassez e sobrepreço, né? Porque no Brasil sempre aconteceu isso. Quando precisa, o preço vai lá para as alturas, né? Então, infelizmente, nós temos muitos brasileiros que adoram a desgraça alheia para ganhar dinheiro. Igarapava, de 30 mil habitantes e a 90 quilômetros de Franca, vive drama parecido. A Santa Casa local está só com 5 dos 10 leitos de UTI Covid em uso por falta do kit intubação. Nossos leitos estão completos, com todos os equipamentos necessários, equipe, mas hoje a gente não coloca na UTI. Quem precisa ser entubado, se precisar, coloca na CROSS, Sistema de Regulação, igual a gente aqui do estado do Oeste Paulista, né? Quando precisa de UTI, é acionada a CROSS para ver que lugar que vai desocupar uma vaga de UTI e aí é encaminhado. E agora está mais complicado ainda, porque agora, além de faltar UTI, ainda falta medicamento. Essa é a situação, né, do Brasil. Na segunda passada, mesmo com valor alto, o kit de intubação foram comprados. O fornecedor, porém, avisou que não conseguiria entregá-los e cancelou a venda. Custava R$ 32,00 a ampola de um sedativo, que agora o fornecedor quer R$ 270,00 em uma ampola, conta o interventor do Hospital Marcelo.
Estamos vasculhando fornecedores no Rio Grande do Sul, Rio, São Paulo inteiro. Ele diz que o hospital guarda as poucas unidades remanescentes para uma super emergência e que procurou a gestora da cidade vizinha, que respondeu que só poderia ajudar se não tiver outro jeito e com muito pouco. Segundo Marcelo, para leitos de enfermaria há remédios, mas vão acabar já já também. Na última sexta-feira, a Santa Casa de São Carlos anunciou ter pedido a transferência de 60 internados de UTI, de gravidade moderada por falta de anestésicos. Com a doação de remédios de 2 hospitais, a média foi adiada por mais ou menos uns 2 dias. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde afirmou que o governo federal mandou na sexta 6.700 ampolas de neurobloqueadores e anestésicos, embora tivesse divulgado, que seria 259.800, na realidade foi só 65 mil. A pasta está concluindo a distribuição do quantitativo para a região, inclusive Igarapava e São Sebastião. Disse ainda que os departamentos regionais de Taubaté e de Franca auxiliam para manter o atendimento a pacientes com remanejamento de remédios e transferência, se preciso. Virou um campo de guerra na realidade, A gente já está há alguns dias parecendo um campo de guerra. Eu já tinha comentado que muitos hospitais, as pessoas sendo atendidas ali em corredores, o pessoal ali da linha de frente estão fazendo o possível e impossível. Então acabou a gente já tem um problema com o SUS. Então nós estamos parecendo viver aquele filme, vai colocando ali nos corredores e vão vendo como que a gente vai socorrendo cada um. Essa é a realidade da saúde no Brasil. Depois de um ano de pandemia, a sensação é de viver um campo de guerra. Profissionais da saúde relatam o desafio de cuidar dos pacientes em número crescente e cada vez mais jovem e lidar com o cansaço. Esse rejuvenescimento da pandemia pressiona hospitais. Da comparação entre a primeira semana epidemiológica do ano, do dia 7 ao dia 13 de março, as infecções pelo vírus subiram 316%, disse o Observatório Covid-19 da Fiocruz. Já nas faixas de 30 a 39 anos, os casos aumentaram 565% e de 40 a 49 anos, 626%, por terem menos comorbidades, a permanência dos mais novos nos hospitais é maior. Antes a gente até falava, eram os avós, agora são os filhos e os netos, diz o infectologista André Batista, médico residente do Emílio Ribas, unidade de referência em São Paulo. Além disso, as equipes convivem com a ansiedade de dar notícias, mas, na maioria, as famílias e a revolta de ouvir sobre flagrantes de festa e aglomerações como se a crise sanitária nem existisse. O medo de acabar os remédios é outra sombra. Se as drogas acabarem, todos vão acordar com um tubo dentro do pulmão. Imagine que situação desesperadora, define o Batista. Então imagine aí se eles acabarem de repente os anestésicos aí nas redes, nas UTIs. Imagine o paciente acordando e tendo o tubo ali inserido nele, Que situação aí para os funcionários. Além das mortes, o país tem mais de 312 mil vítimas até agora. O número de novas infecções indica que ainda não há sinais de melhoras em breve. Médica intensivista do Hospital Municipal de Natal, Ana Patrícia Tertuliano, define:
Realmente o que a gente está vivendo é um inferno. Então, infelizmente, aí começa a faltar no estado de São Paulo medicamentos aí do kit de intubação, que precisa aí do paciente antes de ser intubado, e também manter eles entubados e manter esses remédios para eles para estar na UTI. Então, infelizmente, o que a gente vê no Brasil são, há um ano de pandemia, você não vê a movimentação em redes sociais de pessoas cobrando hospitais, medicamentos, a gente não vê a população cobrando, o que a gente vê é defesa de Lula, defesa de Bolsonaro, quem está certo, quem está errado, o governador. Temos que cobrar, temos que exigir. Enquanto a população ficar usando rede social para discutir quem é o bom e quem é o ruim, o seu familiar está morrendo. O seu amigo está morrendo, o seu vizinho está morrendo. Enquanto no Brasil o mais importante é as pessoas usarem rede social para discutir quem é o bonzinho do BBB, quem é o falso do BBB, o que fez o pessoal do BBB, quem vai sair o BBB, é disso para pior. Depois não adianta chorar o leite derramado, principalmente quando for com o seu familiar. Tenha todos uma boa tarde.